Bom, primeiramente, boa noite. Eu vou fazer o teste do som, né? Tô vendo que tem uma pessoa aí já assistindo. Só dá um joinha para eu ver se está tudo ok com o som, se está me ouvindo direito. Tá dando para ouvir, Josi? Primeiro eu vou fazer o teste do som, se vocês estão me ouvindo. Aí depois eu vou abrir, eu vou fechar e vou abrir novamente, tá bom? Senão fica, tá tudo certo? Então tá bom. Então, boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós, os nossos lares, em muita paz, em muito amor. Semana passada nós não, né? Eu tive um problema aqui com a internet, que estava bem ruim, então não ficou legal. Mas hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Semana passada, né, nós realizamos o capítulo 2, que o meu reino não é deste mundo, mas eu vou fazer a leitura novamente, o estudo novamente, porque ficou muito incompleto, tá bom? Então vamos, neste momento, vamos nos asserenando, vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Vamos, aqueles que desejam fechar os olhos, pode fechar, aqueles que não quiserem, pode mantê-los abertos, né? O importante é mantermos o nosso pensamento em Deus nessa hora. E vamos, assim, neste momento, com o nosso pensamento elevado, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos envolva em muito amor, em muita paz, que Ele possa proteger os nossos lares, os nossos familiares. Mas também não podemos deixar de agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos esta noite. Que Deus, nosso Pai, possa mais uma vez nos envolver para realizarmos o Evangelho no lar, num clima de muito amor, de muito carinho. Que assim seja. Bom, capítulo 2, como eu havia falado, né? Meu reino não é deste mundo. Então, semana passada, eu iniciei lendo o trecho do Evangelho de João, capítulo 18, versículo do 33 ao 37, que conta o encontro de Jesus com Pilatos, e quando Pilatos questionou Jesus sobre se ele era rei. Ele queria saber se Jesus se intitulava rei. Aí Jesus respondia para ele: meu reino não é deste mundo. Mas Pilatos, ele não se deu por contente e ele acabou reforçando a pergunta: mas logo tu és rei? Aí Jesus respondeu para ele mais uma vez: tu dizes que eu sou rei.
Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí nós vamos aqui para o item 2, que fala sobre a vida futura. Eu vou ler um trecho com vocês, aí depois eu vou explicar um pouquinho. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ela apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, não o compreendem ou acham pueris. Ou seja, né? Jesus, quando esteve entre nós em diversas passagens, ele falou sobre a vida futura, claro que de uma maneira apropriada aos costumes da época, por meio das parábolas e algumas alegorias também. Mas hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que Jesus, ele falava muito sobre a reencarnação, só que de outra forma, né? Então, por isso que o povo, que a sociedade daquela época não conseguia compreender. Então, para justificar, como o próprio o Evangelho nos ensina, que para justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus, nós precisamos acreditar na vida futura. Então, se nós não acreditarmos na vida futura, qual é a razão de nós vivenciarmos todas essas experiências que nós estamos vivenciando? Qual o sentido do sofrimento? Qual o sentido das diferenças que nós vivenciamos no nosso dia a dia? Por que que uns sofrem mais, outros sofrem menos? Por que que uns vivem na riqueza e outros vivem na pobreza? E a doutrina espírita, ela vem nos ensinar que a vida futura, ela dá o sentido que nós necessitamos para poder não perder a nossa fé. Quando nós acreditamos na vida futura, nós passamos a ter uma fé racional, a fé convicta e a fé no sentido de que tudo passa. As coisas ruins, elas passam, como o Chico mesmo falava, as coisas boas passam, as coisas ruins também. Então, tudo que nós estamos vivenciando atualmente vai passar. E se nós não pensarmos no sentido da vida futura, quando falamos da vida futura, nós falamos de uma vida após a morte do corpo físico, porque para nós espíritas, nós acreditamos que a nossa vida material, ela é uma vida passageira. Ela serve apenas de instrumento para que a gente possa exercer diversas potencialidades que, juntamente com as relações humanas, nos ajudam a evoluir, tanto intelectualmente quanto moralmente. Desculpa a tosse, tá, pessoal? Então, a certeza na reencarnação, ela dá um sentido mais lógico a tudo isso que está acontecendo. Então, se nós procuramos ter uma vida voltada para o bem,
Lógico, nenhum de nós não somos perfeitos. Nós estamos buscando essa perfeição, mas estamos trilhando, engatinhando. Mas o que é importante? É importante nós nos esforçarmos no bem. Tem um capítulo no próprio Evangelho que nós vamos ver que fala o que é o homem de bem, o que é preciso para ser um homem de bem. Então, ele fala sobre vários adjetivos sobre o homem de bem, mas ele finaliza com a seguinte frase: o homem de bem é aquele que se esforça no bem. Então, o que nós devemos fazer enquanto estamos aqui encarnados? Refletir sobre a nossa passagem aqui na Terra. O que nós estamos fazendo hoje para que nós possamos ter uma vida futura melhor, com a nossa consciência mais tranquila. Porque quando nós desencarnarmos, quando nós não necessitarmos mais dessa vestimenta material, não será questionado para nós o que nós adquirimos de bem, de títulos, mas o que nós adquirimos de conhecimento, de sentimento, tudo que é relativo à nossa moral elevada. É isso que conta para a espiritualidade. Claro que enquanto nós estamos aqui encarnados, enquanto nós estamos encarnados, nós necessitamos dessa relação que nós temos com a vida material. Faz parte do nosso crescimento. Deus, ele não nos deu a inteligência para que a gente pudesse não utilizar dela para evoluir no campo material. Não foi isso, mas que a gente possa ter o equilíbrio entre o material e o espiritual. Que o material, ele é transitório, ele é empréstimo para cada um de nós podermos ter uma vida que a gente possa evoluir e se melhorar. Aí, muitos, né, não sei se fica esse questionamento, né, que, nossa, mas então quer dizer que eu vou passar uma vida todinha, né, de sofrimento, passar essa vida como encarnada, sofrendo, e eu só vou colher os frutos disso numa outra vida, né? Muitos podem fazer esse questionamento, e é um questionamento justo, mas se nós compreendemos Deus como todo amor, como todo bondade, e se nós entendemos um pouquinho como que funciona a sua justiça, nós vamos entender que sim, cada um de nós tivemos um planejamento reencarnatório. Quando nós estávamos na erraticidade, se preparando para voltar, nós fizemos um planejamento. Então, nós podemos ter prometido sermos melhores, a fazer diferente nessa vida, mas e aí acontece que tivemos o esquecimento, né? Porque se nós não tivermos o esquecimento da outra vida, como que nós vamos deixar o que ficou para continuar uma vida nova, uma vida diferente? Então, o que se espera de cada um de nós, né? É que façamos o melhor que cada um podemos fazer. Mas, na verdade, eu queria comentar, voltando sobre o planejamento reencarnatório, né? Aí nós fazemos todo o combinado lá na erraticidade com o plano espiritual. Aí voltamos para cá, encarnamos num corpo novo, numa família nova, né? Ou os mesmos, só que com outras vestimentas. E nós vamos
crescendo, adquirindo a nossa individualidade, o nosso livre-arbítrio. E aí, o que determina a nossa vida futura? É o nosso livre-arbítrio, tá? Então, a partir do momento em que a gente tem a consciência de que Deus nos deu a liberdade de podermos fazer o que nós quisermos com a nossa vida, então é sinal de que nós temos também a responsabilidade em relação a ela, a nós mesmos. Então, muitas vezes, nós viemos com um plano reencarnatório com dificuldades, mas o nosso caminhar, a nossa trajetória, ela é baseada no bem, na ajuda às outras pessoas, na melhora interior, né, daquilo que eu sou como pessoa. Então, Deus, em sua infinita bondade e justiça, ele pode aliviar um pouquinho? Pode, com certeza. Então, não necessariamente eu preciso esperar para desencarnar, vir num outro corpo novo para poder, não. Porque o bem é algo que fica conosco, no nosso espírito. Então, há casos em que a vida, ela talvez para ser uma vida um pouco mais breve, mas dependendo da postura de vida da pessoa, do comprometimento dela, do bem, essa vida ela é possível de ser estendida. Então, nós podemos mudar algumas coisas agora, com certeza. E isso nós vamos colher numa vida futura, com certeza. No livro dos Espíritos, na questão 959, eu até deixei aqui do lado, na questão 959, que é o capítulo 2, que trata de penas e gozos futuros, tem um trecho que diz o seguinte: a vida futura, ela implica na conservação da nossa individualidade. Então, assim, quando nós cremos na imortalidade do espírito, nós temos a certeza de que nós vamos conservar a nossa individualidade. Eu serei a Adriana, claro que não com outro corpo, mas a minha individualidade, o que eu adquiri, o que eu fiz de bom, de ruim também, vai ficar comigo, vai ficar na minha individualidade. Então, a tendência do ser humano é o crescimento, é a evolução. Então, não existe um espírito que regride, ele sempre vai evoluir. Ou ele estaciona, ou ele evolui. Só que chega uma hora que a necessidade, o sofrimento, ele vai fazer com que cada um de nós busquemos a nossa evolução, a nossa melhora, porque o sofrimento, ele dói muito mais. E vou ler só mais um trechinho, que é o item 5, que é o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Então, é tudo que nós falamos. Então, todas as nossas relações humanas que nós temos uns com os outros, as pessoas que fazem parte da nossa vida, as nossas dificuldades, se nós encaramos, ou que nós temos uma vida futura, né, que o nosso espírito ele é eterno, isso gera em nós uma fé inabalável, porque sabe que o que eu estou fazendo hoje, ele vai ter uma consequência positiva lá na frente. É a lei de ação e reação, é colheita. Então, todas as nossas ações, elas desencadeiam numa colheita.
Então, se eu quero colher coisas boas, eu tenho que buscar fazer o bem, eu tenho que buscar as coisas boas. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. Então, nós nunca devemos esquecer que nós estamos num planeta de provas e de expiações, que tudo que nós estamos passando, principalmente em relação a essa pandemia, que é um assunto tão atual, que tem nos afligindo tanto, mas nós não podemos esquecer que tudo isso é para nossa evolução. Dói, dói, deixa-nos com muita ansiedade, muita, causa muito desconforto, causa, mas nós espíritas, nós temos que ter a consciência, a certeza e a fé de que tudo isso é passageiro e de que tudo isso servirá para nossa evolução. Nenhuma evolução, ela é, na maioria das vezes, não é pelo amor e pela sociedade que nós estamos visualizando e vendo aí no nosso dia a dia, nós percebemos que a nossa evolução é pela dor. Nós vamos ter que passar pela dor para que a gente possa melhorar. Mas para isso, nós precisamos estar com o coração aberto, com a nossa mente aberta para as mudanças boas que estão por vir. Bom, para finalizarmos o evangelho desta noite, vamos mais uma vez, né, elevar os nossos pensamentos para nós fazermos as vibrações e depois nós vamos seguir para o encerramento. Então vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, acalmar os nossos sentimentos, pensamentos e vamos vibrando pela paz no mundo, por todos os governantes, vibrando para todos os médicos, para todos os especialistas da saúde, que eles tenham o amparo de Deus nesse momento tão difícil. Vibremos também para todas as pessoas que se encontram doentes, seja fisicamente, seja psicologicamente, que cada uma delas também possa receber as nossas vibrações de amor, vibrando pelo nosso país, pelo nosso Brasil, especialmente por todos nós, pela população no geral, que acalmem os seus corações, os seus pensamentos e que tenham confiança e fé em Deus, vibrando pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, que cada um receba essas vibrações em forma de carinho, em forma de amor. Vibrações por todos os lares, que essa vibração chegue neste momento a cada lar, especialmente nos lares de todos que estão aqui ouvindo o Evangelho. E pedimos assim a Deus vibrações por nós mesmos, para que sejamos fortalecidos
na fé, na esperança, na convicção em dias melhores. Obrigada, Pai, por esta oportunidade, por estarmos aqui reunidos em Seu nome para o Evangelho no lar, que tanto nos acalma, que nos traz o equilíbrio. Que o Senhor proteja cada um de nós, proteja todos os lares, Pai, neste momento. Que cada um possa assim ficar em paz, ter uma semana equilibrada e que no próximo domingo possamos estar novamente reunidos para o Evangelho no lar. Muita paz a todos. Pessoal, eu fiquei um pouco assim emocionada, desculpa, do Evangelho de hoje. E assim, eu quero dizer assim que, desculpa, eu tô emocionada. Nem vou falar para Cris deixar esse vídeo. E assim, porque eu sinto uma energia muito forte quando eu faço o Evangelho. E eu faço com muito amor, com muito carinho, tá? Desculpa, é só emoção, tá bom? Obrigada a todos pela presença, e eu sei que todos são conhecidos, e eu sinto muitas saudades de vocês. Um beijo.